Então agora vamos à fórmula número 1 do Enem. A fórmula mais frequente. Ela é muito, mas muito frequente. Praticamente ela está em todos os anos em que ocorre o Enem. Qual é esta fórmula? É a da potência de uma maneira geral, porque existem fórmulas específicas de potência, como você viu, por exemplo, a do segundo lugar, que é potência especificamente elétrica. De maneira geral, quem é potência? Então, até escrever por extenso. Potência é a razão entre energia e tempo. Potência é a razão entre energia e tempo. Não por acaso, a unidade de potência é o watt. E o watt é joule, que é a unidade de energia, por segundo, que é a unidade no Sistema Internacional de Tempo, joule por segundo. Essa fórmula aqui, potência e energia sobre o tempo, é a fórmula mais frequente no Enem. Você tem que saber usar e eu vou te dar a dica de quando é que você vai usar essa fórmula, tá? Então, potência é energia sobre o tempo. Por que essa fórmula aparece tanto? É porque a energia é o seguinte, você já deve ter aprendido, né? Que energia não se perde, não se cria, ou ela é transformada, ela é transferida. Então, energia ou está sofrendo transformação ou está sofrendo transferência de um lugar para o outro. A potência mede a rapidez com que uma energia é transformada ou transferida. É isso que a potência mede. A rapidez com a energia transformada ou transferida. Potência é isso, ok? Então, essa potência, ela pode se manifestar de várias maneiras. Então, por exemplo, é de acordo com a energia. Se a energia se manifestar na forma de trabalho, trabalho é uma forma de energia, então, se eu tiver a energia na forma de trabalho, essa potência ganha o sobrenome de mecânica, passa a ser a potência chamada potência mecânica, que seria a razão do trabalho sobre o tempo, muito utilizada em carro. Potência é trabalho sobre o tempo. Então, o carro que tem a função de deslocar, porque trabalha energia de deslocamento, então você usa em potência mecânica. A potência mecânica, portanto, representa uma das formas de potência que é energia sobre o tempo, ok? Essa potência pode ser transformação de energia elétrica no tempo. Então, a potência elétrica pode ser a energia elétrica sobre o tempo. Então, neste caso, a energia elétrica, que é potência potência é energia sobre o tempo, você pode, então, a partir dessa fórmula, entender que a energia elétrica de consumo é o produto da potência elétrica vezes o tempo de utilização do equipamento. É a partir dessa fórmula que você entende. Inclusive, uma unidade muito famosa. Uma unidade muito famosa de energia elétrica no sistema internacional, não no sistema internacional, perdão, mas no sistema de CEMIG, por exemplo, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais, é o famoso quilowatt-hora. Ou seja, para você calcular a energia elétrica de consumo em quilowatt-hora de um equipamento, você precisa primeiro da informação da potência elétrica do equipamento em quilowatt e do tempo de consumo ou tempo de uso em hora. Em hora. Para, ao pegar este tempo de uso de um equipamento com a sua potência, você calcular a energia de consumo em quilowatt-hora. Bacana? E a outra variante dessa fórmula, que é a fórmula número 1 do Enem, é quando essa energia vem na forma de calor. Ela pode ser transformada na forma de calor. Então, essa potência passa a ser chamada de potência térmica, que é o calor sobre o tempo. Olha só que interessante, mas cuidado, né? Essa fórmula, assim como a primeira, que é a potência mecânica, pode ter uma outra fórmula embutida. Como assim, capitão? É porque o calor, ele pode ser de natureza sensível, então é uma quantidade de calor que você vai fazer alguma coisa esquentar, que é dado pelo Quimacete, que é a fórmula número 6 do Enem, né? Com a fórmula, ou essa quantidade de calor, pode ser também a de quantidade de calor latente com a fórmula do Quimala, com calor latente de mudança de estado físico. Assim como o trabalho também tem sua fórmula, por isso que é tão perigosa essa fórmula, né? Porque você ainda tem a fórmula de trabalho, que de maneira geral, o trabalho de uma força F é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
Então você tem atrelado à potência muita coisa. Olha para você ver, vamos repetir? Potência, razão de energia sobre o tempo. Só que a energia pode se manifestar na forma de trabalho, virando essa potência mecânica, que é trabalho sobre o tempo. Pode ser energia elétrica, que é energia elétrica sobre o tempo. Ou pode ser calor, que é potência térmica, que é calor sobre o tempo. Só que essa primeira aqui, ó, o trabalho ainda tem sua própria fórmula, que é força vezes distância vezes cosseno de θ. Pode ser que tenha uma questão que você, para calcular a potência, primeiro tem que calcular o trabalho por aqui. Ou que para você calcular a potência térmica, por essa fórmula, você tenha primeiro que calcular a quantidade de calor, que pode ser sensível ou latente, dependendo do fenômeno. É por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, que é fenomenal. O que é o ebulidor elétrico? O ebulidor elétrico é um equipamento que você coloca na tomada, por isso é elétrico. Aqui, ó, né? Então você tem a tomada, tá? Que você liga, e ele tem uma manopla, esse ebulidor elétrico tem uma manopla, aqui, e dele parte uma haste que forma um espiral. Forma-se um espiral, ó. Já viu isso aqui? Esse espiral nada mais é do que um resistor. E você coloca isso dentro de uma bacia, ou de uma panela, ou de uma leiteira, ou de qualquer coisa, para poder fazer uma água ferver. Então aqui você tem água, ó. Por isso que ele chama ebulidor. Ok? E o que está rolando aqui? O efeito Joule. O efeito Joule é quando uma corrente, e vai passar uma corrente, porque você está aplicando uma diferença de potencial a um resistor com caminho fechado, começa a passar corrente, e aí este resistor entrega uma quantidade de calor para essa água. E aí essa quantidade de calor faz essa água esquentar até começar a ferver. Por isso que chama ebulidor, que é para colocar essa água em ebulição. Para poder fazer alguma comida, alguma coisa assim, você coloca este ebulidor, somente quando falta gás, né? Então, nós temos aí o funcionamento deste equipamento, chamado ebulidor elétrico, de ter 1.600 watts, olha a questão, um ebulidor de 1.600 watts aquece 1 litro de água a 20 graus Celsius até começar a ferver. Sabendo que o calor específico da água vale 4.000 joules por quilograma grau Celsius e que todo o calor produzido pelo ebulidor é absorvido pela água, determine o tempo gasto. O que nós estamos tendo aqui? Energia elétrica sendo transformada em calor. E ele diz que todo o calor produzido está sendo absorvido. Então, tudo que você extrai de energia elétrica da tomada, você está transformando energia na forma de calor. Aí ele pede, qual é o tempo gasto para essa água começar a ferver, sabendo que ela está a 20 graus Celsius? Então, olha só essa questão. O que ele quer? O tempo. O que ele deu lá em cima? Potência. Como é que eu sei? Isso aqui é watt. Watt é a unidade de potência. Então, deixa eu dar a dica. Toda vez que aparecer no enunciado watt, imediatamente, como essa fórmula é a fórmula número 1 do Enem, potência é energia sobre tempo, você vai escrever ela do lado. Pode ser que você não use. Mas, se deu a informação watt, e essa fórmula é a fórmula número 1 do Enem, você escreve potência e energia sobre o tempo. E vai ver de que energia que ele está falando e ver o que ele quer. E olha, ele está falando, portanto, que é o tempo gasto. Então você concorda que a potência, essa potência que eu tenho ali do ebulidor, né, vai ser a energia para esquentar uma água, que é esse calor que vai ser transformado, né, em energia na forma de calor, para esquentar essa água até ferver durante um tempo? Então era para você pensar na fórmula de que potência é a razão de energia sobre o tempo. A potência é dada no enunciado, o tempo eu quero achar, eu preciso calcular essa energia. Agora vamos entender. De onde vem essa energia? Essa é uma energia elétrica, tá aqui, ó, energia elétrica da tomada sendo convertida em uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor é de que natureza, se por um acaso eu vou ter, né, que esquentar essa água? Esquentar é quantidade de calor sensível. Portanto, eu posso dividir aqui pelo tempo e aqui pelo tempo? Posso. Capitão, por que você está dividindo pelo tempo? Porque essa energia sobre o tempo, que é a energia elétrica sobre o tempo, é a potência elétrica do meu ebulidor que é dado. E aí eu vou ter a quantidade de calor sensível dado pela fórmula Q macete,
que é a quantidade de calor sensível, dividido pelo tempo que eu quero achar. Portanto, nós teremos que o tempo trocando de lugar com a potência é o produto da massa, calor específico vezes variação da temperatura, dividido pela potência elétrica do equipamento que é dado. Então, nós vamos em busca da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Aí que está. Qual é a potência elétrica deste equipamento? Então, aqui está a potência elétrica, ó. 1.600 watts é a potência elétrica do meu equipamento lá na fórmula, na expressão que eu acabei de achar. Eu vou substituir a potência elétrica lá, tá? O que é 1 litro d'água? Bom, eu observo aqui que eu preciso de quilograma. Pela unidade do calor específico, essa massa aqui tem que ser em quilograma. 1 litro é igual a 1 quilo de água. É 1 para 1. Não é verdade? E quando que a água ferve? Quando ela sair de 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, ela começa a ferver quando chegar numa temperatura final de 100 graus Celsius. Isso significa que para ferver uma água que está a 20, eu preciso de uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Então agora você tem tudo para você poder calcular. Substituindo, então, eu terei que o tempo vai ser a razão da massa de 1 kg, que multiplica 4.000, que multiplica 80, dividido pela potência elétrica do equipamento, que é 1.600 watts. Para poder facilitar a nossa conta, eu vou cortar este 0 com este 0 e este 0 com este 0, tá? E este 8 com 16 vai ficar 2 aqui embaixo. Portanto, o tempo necessário para essa água começar a ferver sobrou no numerador só o 400 e no denominador sobrou 2. Isso significa que este ebulidor colocar 1 litro de água para ferver, que está a 20 graus Celsius, em 200 segundos. Eis a resposta de uma questão estilo Enem, perguntando exatamente sobre o tempo para um ebulidor de 1.600 watts colocar uma água em fervura envolvendo duas fórmulas, potência e energia sobre o tempo e a fórmula da quantidade de calor, que macete. Ok? Então, com isso, você teve as top 6 fórmulas mais frequentes do Enem. Sucesso na sua prova!